Fala Inconformados Teens, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Girardi e estou aqui mais uma vez para o nosso The Bible, o programa de leitura anual dos teens. A gente está se propondo a ler a Bíblia em 8 meses. E hoje a gente vai estar vendo 5 coisas que você precisa saber antes de ler o livro de Josué. Vem com a gente! Então a primeira coisa que você precisa saber, a gente sempre fala do autor. O autor, né, os estudiosos vão colocar como Josué. Então Josué, ele é o novo Moisés, né, o sucessor de Moisés. Se a gente for lá lembrar dos 5 primeiros livros da Bíblia, Josué é o 6º. A gente vai ver lá em Gênesis que Deus prometeu para Abraão uma terra, a terra prometida. Agora, em Josué, Josué é o responsável por fazer os descendentes de Israel, né, os descendentes de Abraão, entrarem na terra. Não é Moisés que faz isso, é Josué. Então, Josué é o sucessor de Moisés e ele é tido como o autor do livro de Josué. Segunda coisa que você precisa saber é com relação ao quando, as datas. Se você lembrar lá da narrativa, não vai mudar muito se é 1500, 1400, 1300 antes de Cristo ali. Só tem que se entender a narrativa da história do povo de Israel. Então, o povo que ficou 400 anos lá no Egito, agora ele peregrinou no deserto 40 anos. Então, é o final desse período. O povo vai deixar de ser nômades, né? Andando de um lado para o outro em tendas, em barracas, e agora eles vão ter uma terra, que é a terra prometida a Abraão. Canaã, né? O nome da terra. Então, a datação é 40 anos, depois de peregrinar 40 anos, agora eles vão entrar na terra prometida. Terceira coisa que você precisa saber sobre o livro de Josué, a estrutura. Antes de você ler, é importante você saber. Lembrando da narrativa, né? O povo saiu do Egito, Monte Sinai, andou lá 40 anos e agora eles estão prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Então, essa narrativa é do capítulo 1 ao capítulo 5. Vai ter também o envio dos espias, a questão de Raabe, é tudo nesse contexto, Josué 1 a 5. Do Josué 6 a 12, a gente vai ver a conquista da terra. Então a musiquinha vem com Josué lutar em Jericó, é nesse contexto aqui, Josué de 6 a 12. De Josué 13 a 21 é a parte mais maçante do texto. Mas para nós que somos aqui dos teens é legal porque é a divisão das terras de Canaã lá, que é a divisão entre as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, os nomes que a gente usa aqui nos teens. Então você vai ver como que eles dividiram a terra, e a gente vai ver também na narrativa de Josué, que essa terra, quem está dando essa terra para o povo de Israel é o próprio Deus. Deus é o dono da terra e ele está dando essa terra para o povo de Israel. Então você vai ver ali essa organização. E o final, do 22 ao 24, é Josué convidando o povo de Israel para servir a Deus. Aquela famosa frase, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é a estrutura do livro de Josué. Então, a quarta coisa que você precisa saber antes de ler o livro de Josué. Lembrando a narrativa do povo de Israel. Deus deu uma lei para o povo de Israel e agora Josué vai entrar na Terra Prometida e ele é o líder, né, do povo de Israel, então ele é responsável por fazer com que essa lei se torne prática na vida do povo de Israel. Essa terra onde o povo de Israel vai habitar é a terra que existem os cananeus. Os cananeus vivem lá. Esse povo, os cananeus, eles eram bem, para dizer, perturbados, para dizer o mínimo, assim. Eles tinham, por exemplo, nas práticas deles, sacrifício infantil, só um exemplo aqui. Então você vai ver a vontade de Deus agindo de forma soberana no livro de Josué para que o povo de Israel não se misture com os cananeus. Isso você vai ver, tem bastante exagero quando você estiver lendo. Também é importante, tá na Bíblia, a gente tem que seguir. Agora, o livro de Josué, ele é bem narrativa histórica. Então não está dizendo coisas que a gente deve repetir, não está dizendo leis que a gente deve seguir ou coisas desse tipo.
A vontade de Deus foi revelada e agora a gente está ouvindo a narrativa do povo de Israel naquela terra agora que eles estão ocupando. Então, o contexto existe um povo lá perturbado e agora está vindo o povo de Israel para habitar nesse povo. Claro que vai ter guerra, vai ter batalha, e quem está lutando pelo povo de Israel é o próprio Deus, porque Deus escolheu Israel e Israel está aliançado, né, com um pacto com Deus. Então por isso que Israel vai vencer, porque ele está alinhado com Deus e Deus fez essa promessa lá para Abraão. Então é nesse sentido o contexto do livro de Josué. Então a quinta e a última coisa que você precisa saber antes de ler o livro de Josué, sobre o que é o livro de Josué, o que ele tem a ver com a gente nos dias de hoje. Então se coloquem no lugar de Josué. A gente viu lá que Moisés, né, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, é o grande Moisés, o grande libertador, o cara que marcou a história de Israel, né? Tanto é quando a gente vai lá para Jesus, eles falam de Moisés, né? A gente sabe que Moisés é importante. Agora Josué está sendo chamado para substituir Moisés, para ser o sucessor de Moisés. E o que a gente ouve de Deus, Deus falando com Josué? Seja forte e corajoso. Então, muitas vezes a gente vai se achar pequeno diante dos desafios que Deus nos coloca. Mas a gente tem que lembrar das palavras que Deus diz a Josué. Se é Deus que está nos chamando para fazer algo, que a gente seja forte e corajoso, que a gente não retroceda. Então, a história de Josué está para nós nessa perspectiva da gente pensar, foi Deus que nos colocou aqui, então eu tenho que ser forte e corajoso. E também o livro de Josué vai trazer essa reflexão do eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Como se Josué aparecesse aqui para nós perguntando, vocês vão servir ao Senhor ou não? É basicamente essa reflexão. Também tem, numa parte lá do livro de Josué, um encontro com um anjo do Senhor, que é bem estranho assim a narrativa, e Josué pergunta, você está conosco ou contra nós? Josué pergunta. E a resposta do anjo é nenhum nem outro. Então, por que o anjo responde dessa maneira, nenhum nem outro? O anjo está a nosso favor, Josué esperava que fosse a resposta. Né? Porque a pergunta do livro de Josué é de que lado você está? Você está contra Deus ou você está a favor de Deus? Porque se nós estivermos a favor de Deus, Deus luta por nós. O refrão que a gente canta no Natal, Deus luta por nós. Se a gente está contra Deus, a gente está sendo resistido por Deus. Então, a grande pergunta, a grande mensagem do livro de Josué para nós nos dias de hoje é: você está do lado de Deus? Você escolheu obedecer a Deus? Amar a Deus? Sim ou não? Então, é nesse sentido o livro de Josué que você tem uma boa leitura, e o próximo livro que a gente vai ver é o livro de Juízes. Nos vemos no próximo vídeo.